Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim, João 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Obrigado, Jesus, por essa palavra que foi lida, Senhor. Agora nessa noite nós pedimos, Senhor, que essa palavra faça vida dentro da nossa vida, Senhor, e possamos sair daqui, meu Pai, com mais uma porção, Senhor, da vida do Espírito Santo dentro das nossas próprias vidas. Usa o episódio, meu Pai, da vida de Jairo, como o Senhor já tem usado, para despertar a nossa fé, a nossa vida, meu Pai, e a nossa espiritualidade. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, já tem alguns domingos que eu venho pregando sobre o episódio da vida de Jairo. Volta para Marcos, no capítulo 5 agora. Abre em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Eu não vou ler, que eu já li esse texto já há alguns domingos, eu venho lendo ele todo, e os irmãos já têm acompanhado. Mas abre Marcos, no capítulo 5, versículo 35, para que ao falar do versículo você possa conferir lá o episódio ocorrido na vida de Jairo. Abriu, irmãos? Amém? Interessante que esse texto de João, que eu acabei de ler, diz que os milagres de Jesus Cristo foram escritos para que possamos acreditar que Ele é o Cristo, o ungido, o próprio Deus encarnado, e que após a gente ler esses milagres e acreditar que Jesus é o Cristo, esse nome, essa vida possa produzir dentro de nós salvação. Eu digo que todos os milagres que Jesus fez e faz até hoje, ele tem uma conotação de salvação para a eternidade. Jesus jamais faz um milagre por fazer ou de qualquer maneira. E quando eu olho para a vida de Jairo, alguns irmãos lembram, a primeiro dia que eu preguei sobre Jairo, eu falei 5 palavras que Jesus disse a Jairo. Quem estava aí ouviu? Só o pastor? Então, ninguém lembra mais. Não, mais alguns irmãos estavam. Depois eu preguei e disse assim, 5 atitudes que Jairo tomou diante de Jesus. Algum irmão estava comigo, passava aí? Então tá, alguns irmãos estavam aí. E hoje eu vou pregar sobre 5 palavras, 5 atitudes e hoje eu vou falar sobre 5 situações que você não deve temer quando você está diante de Jesus. 5 situações, rapidinho eu vou falar. 5 situações que é narrado nesse episódio de Jairo, que você não deve temer se você estiver diante de Jesus Cristo. Para a gente ir para o texto, a primeira coisa que devemos não temer é os imprevistos humanos. Pensa um pouquinho comigo. Jairo sai de casa em busca da ressurreição, da cura da sua filha, e se direciona até Jesus. Isso é registrado em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 34. E Jairo, no meio do caminho, ele encontra Jesus. Na volta, Jesus começa a fazer um montão de contratempos. Um montão de coisa começa a acontecer na caminhada de volta até a casa de Jairo, que parecia ser imprevistos humanos que estavam acontecendo para impedir que Jairo recebesse da parte de Deus o que Jairo foi buscar até Jesus. Grave uma coisa no seu coração, meu irmão. O capítulo 4 e o capítulo 5 mostra claramente algumas possibilidades que aconteceu com Jesus. A primeira coisa que eu posso dizer é que Jesus chega diante de um homem endemoniado e gasta um tempo conversando com o demônio. A gente não vê em texto nenhum da Bíblia Jesus conversando com o demônio, só vê nesse texto de Marcos. O cara precisando ficar liberto. Imagina a mãe do cara em volta. Mas o texto não diz que a mãe não estava. Claro, mesmo não estava. O texto fala que Jesus mandou ele até para a família. Mas vamos pensar, se a mãe está em volta do menino demoniado ali, ou os discípulos estavam em volta do menino demoniado, e Jesus conversando com o demônio. Jesus sempre fala assim, como é que é teu nome, rapaz? Você que está aí no corpo desse homem aí. Ah, eu sou Legião.
E o diabo começa a pensar que ele falou assim: por que você está atormentando a gente? Vai embora daqui, deixa a gente em paz, eu sei que é o Filho de Deus. Jesus bate uma conversa com o demônio, e aí parece que Jesus estava trazendo alguma situação, um imprevisto para não realizar um milagre ali na vida daquele homem endemoniado. E Jesus bate um papo, eu imagino Pedro ansioso para Jesus, andando para lá e para cá: Senhor, liberta esse homem. Se só libertar esse homem, nossa igreja vai explodir aí em Jerusalém, em Israel, em todo lugar vai ser conhecido. Esse homem está assim, dezenas de anos endemoniado. E Jesus, depois de bater um papo tranquilo, Jesus já pede uma mão, Jesus até faz o que já pede. Já fala assim: não manda a gente sair dessa região aqui não, deixa a gente entrar nos porcos, que a gente vai dar o jeito da nossa vida. E Jesus pode fazer. O demônio vai sair, entra nos porcos, os porcos se lançam no mar e morrem. Então, quando você olha para esses milagres, posso dizer sobre a tempestade também, esse texto de Marcos. Os discípulos estão lá, já a terceira vigília, lutando contra o mar, e Jesus tranquilo, lá orando no monte, tranquilo, e de repente Jesus fala: vou lá ver o que está acontecendo com os discípulos. Caminha no mar, vai caminhando. E o discípulo lá quase se afogando, e tem certeza que por isso que quando Pedro olhou, ele fala assim: é um fantasma, porque Jesus não era que tinha demorado muito, porque a gente acha que Deus tem que agir de uma hora para outra, o dia que a gente quer, conforme a gente quer. Entenda uma coisa: os imprevistos humanos não impedem Deus, não frustra Deus. E aqui, Jairo, voltando para casa, Jesus para dar atenção a uma mulher que ninguém sabia o nome dela. A mulher toca em Jesus, Jesus faz uma conversa assim boba. Jesus chama quem tem uma conversa boba. Ele fala assim: mas quem tocou aqui? O discípulo fica até bravo com ele: mas quem tocou o quê? Para esse negócio, Jesus, vamos parar de novo, vamos para casa do homem, libertar a menina lá. Jesus fala assim: não, quem tocou? Como é que do jeito tocou o Senhor, Jesus? Oh, meu Deus do céu, Jesus, parece que fala: Nossa Senhora da Aparecida, Jesus, anda aí, Jesus, vamos caminhar esse negócio, para não. Jesus para. Imagina o pai. E quando Jesus para, os caras chegam e falam assim: ó, não incomoda o médico não, que a menina morreu. Gente, um imprevisto humano, alguém entrou na vida de Jairo e parece que essa menina morreu. Já viu quando você ora, pede a Deus, e parece que um montão de gente está entrando na fila, recebendo milagre, vivendo mais? Jairo era assim. Até o demônio, Jesus entrou na fila para conversar com Jesus. Até a tempestade, Jesus foi dar um passeio assim, no mar revolto. Ele deixou os discípulos lá, quebrando a cabeça. Mas sabe o que me destaca nisso? É que os imprevistos humanos, naturais, não impedem o agir de Deus. Irmão, grava uma coisa no seu coração: não teima diante dos imprevistos humanos. Não fica com o coração abatido no momento que você vê parece que as coisas estão demorando demais. Não. Fica firme, porque não devemos temer diante dos imprevistos que acontecem na nossa vida. Entenda uma coisa: Jairo entendia que nas mãos de Jesus estava todo o poder para realizar o milagre, indiferente dos imprevistos humanos. Outra coisa que eu posso citar sobre que a gente não deve parar ou temer: não temos diante da má notícia. Jesus para, já disse, a má notícia chega: o homem, a menina, morreu. Já viu, gente, quando chega aquela má notícia, os outros adoram dar má notícia pra gente. Você já viu? Para pastor, então, coisa boa, pouca gente conta. Mas má notícia, liga, porque é o pastor, isso aqui, isso, a galinha quebrou a cadela, pastor. Fui de moer o milho, o negócio estava todo bichado. Tudo na notícia ruim. De moer 20 milhos de espiga de milho, estava boa, uma que estava sem sabor, um caroço sem sabor. Muitas vezes a gente teme diante das notícias ruins. E Jairo, ele aprendeu uma coisa: não deveria temer diante das notícias ruins, porque o próprio Jesus diz assim: você está aí. A menina está dormindo. Está dormindo. O que Jesus quis dizer? Jairo, é só um momento, calma aí. Não temas má notícia, porque eu não estou temendo essa má notícia. Aprende uma coisa no seu coração aqui: Deus, Ele age indiferente das notícias que chegam. Hoje mesmo,
O Léo chegou para mim há poucas semanas atrás, pastor, meu pai está com desejo de suicídio. Eu acho que não vai ter jeito com meu pai. E hoje o Léo dá o testemunho, o pai dele se batizou hoje. Amém. O pai dele, não, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia, eu não acredito nisso, esse negócio de pastor, né? Aí batizou hoje. E, gente, não tenho diante das más notícias. Deus, ele pode agir indiferente da notícia que chega. Interessante, Jesus chega para ele e fala assim, Jairo, não tenha medo. Irmãos, a gente não pode ter medo, sabe por quê? A última palavra quem dá é Jesus. Eu lembrei do próprio Abraão. Abraão sai para sacrificar o seu filho. E a única coisa que ele poderia fazer é se render diante de Jesus Cristo. Jairo não tinha recurso humano nenhum mais. Não tinha mais nada que Jairo poderia fazer. A gente diz no dever assim, quanto à vida é o quê? Esperança, não é isso? Mas Jesus é diferente. Para nós que a gente pensa assim. E Jairo chega ali, o cara dá a notícia para Jairo, ruim, Jairo deve pensar, acabou, embora. Jesus fala, não tenha medo. Gente, quando Abraão sabe que ele tem que sacrificar o seu filho, e o filho dele pergunta assim, papai, quem que nós vamos sacrificar em cima do monte? Abraão diz assim, Deus o quê? Proverá. Abraão abriu mão de todos os recursos humanos, ele tinha centenas e dezenas de animais que poderiam ser sacrificados. Mas Deus não queria nada dos recursos humanos para ser sacrificado, como um exemplo do próprio Filho dele, Jesus. Gente, quando há recurso humano em nossas mãos para ser gasto, a gente vai gastar. Eu tenho certeza que Jairo clamou na sinagoga, que Jairo levantou uma oração em Israel. Ele fez 40 dias de oração, como no deserto ficaram 40 anos. E Jairo fez de tudo o que podia para salvar a menina. Mas já um dia chega diante de uma má notícia e diz, Senhor, eu me rendo aos pés, porque nada eu posso fazer agora. Diante da má notícia, não tema. Se você está diante de Jesus, mas faça uma coisa, se renda aos pés de Jesus, eu não tenho nada mais para oferecer. E quando Abraão chega no monte, prepara o altar, mola o cajado ou a faca, o anjo manda o quê? Um cordeiro. E Abraão desamarra o filho, pega o cordeiro. Eu imagino o filho dele participando do sacrifício do cordeiro. Quando eu olho para a menina de Jairo, que estava já morta, decretada, como estava o filho de Abraão, eu vejo ela participando do cordeiro, do próprio Jesus Cristo, após a ressurreição dela. Sabe por quê? Jesus Cristo morreu no lugar daquela menina. O milagre que Jesus fez foi isso. O maior milagre não foi ele ressuscitar a menina, mas foi morrer no lugar dela, trazer vida para ela. Entende uma coisa, meu filho? Não tema diante da má notícia, porque se você está diante de Jesus, agora, se você está diante de uma religião como Jairo, se você está diante de doutrinas como Jairo, se você está diante de recursos humanos como Jairo, aí você deve temer a má notícia. Mas se você está diante de Jesus, levanta a cabeça. Não temos os imprevistos humanos e nem as má notícias que batem na porta. Porque o final é? Conta. Grava isso no seu coração. E Jairo entendeu isso com clareza e não deixou as emoções ditar a situação que ele estava vivendo. Jesus falou assim, Jairo, não tenha medo, confia no que eu estou te falando. Jesus diz isso direto para Jairo e reto. Porque ele falou, não tenha medo. Medo tem a ver com o quê? As emoções. As emoções, as paixões da vida, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, muitas vezes entra para controlar a nossa vida e a gente temer diante das más notícias. Mas Jesus disse assim para Jairo, não deixe que as emoções controlem a situação. Seja mais forte que a emoção do medo. Gente, eu tenho certeza que tem dia que Jesus olha para a minha cara e vê o medo estampado no meu rosto. Quando Jairo chega diante de Jesus e a má notícia chega, tem certeza que Jesus viu no rosto de Jairo a má notícia estampada como um grito.
deixe que as emoções da vida dite a circunstância que você está vivendo. Querido, uma coisa, se você está diante de Jesus, Ele é o primeiro a trazer formosura no seu rosto. A terceira coisa que nós devemos temer diante de Jesus é o fracasso. Gente, Jairo sai de casa com um sonho. Ele sai de casa com uma esperança, um sonho no coração que a menina ia ressuscitar. E de repente ele chega lá e está diante do homem, o próprio Criador de todas as coisas, que é o próprio Jesus, e de repente a notícia chega que a menina morreu. Gente, talvez se fosse qualquer um de nós aqui, ia desistir de tudo, ia cair em lágrimas ali, ia cair numa angústia ali, ia falar assim: Jesus, me leva também, que eu não aceito a morte, me leva, eu quero morrer, ia entrar numa circunstância terrível. Mas o que Jairo fez? Jairo não deixou que o fracasso ditasse a vida dele. Gente, Moisés, ele tinha um sonho de tirar o povo do Egito. Mas Moisés mesmo não entrou no Egito. Mas o sonho de Moisés possibilitou que você que está sentado aqui hoje tivesse a vida eterna. Moisés foi gerado um sonho dentro dele. Ele não deixou que os fracassos na caminhada de 40 anos no deserto fizessem ele parar e não continuar firme até o final da sua vida. Você sabia que um pai, ele pode sonhar pelo filho e determinar na vida do filho o futuro dele? Gente, Jairo sonhou por aquela menina. Aquela menina não poderia sonhar mais. E Jairo falou: não, minha menina vai levantar. Eu tenho certeza, Jairo, imaginando, a minha filha vai ser um destaque na comunidade, ela vai adorar o Senhor como nunca, ela vai ser uma adoradora do Senhor, uma pregadora de Deus. Jairo sonhou por aquilo que ele mesmo talvez não fazia, mas sonhou na vida da filha. Moisés sonhou, irmãos, que o povo poderia ficar liberto e poderia gerar libertação para todas as famílias da terra. E o sonho de Moisés, mesmo não se concluindo na vida dele, se concluiu na vida da geração dele. Aprenda uma coisa: quando o pai que sonha vê o filho formado na faculdade, luta, e aquele filho, quando vê, ele se forma, e aquilo que o pai não realizou na vida dele, que era ter uma faculdade, proporciona ao filho dele. Entenda isso. Eu me lembro que eu vi um pastor certo dia contando que o sonho do pai dele era ser doutor. O sonho do pai dele era um homem do campo que capinava seus hortaliças, e o sonho dele era ser doutor. E ele começou a comprar para o filho novinho coisas acerca de shapes, começou a comprar vários livros de homens famosos para o filho dele ler, um sonho que o que não realizou na vida do filho dele realizasse na vida do filho. O que não realizou na vida dele realizasse na vida do filho. Eu vi esse pastor dizendo que hoje ele é doutor, para a glória de Deus e pelo sonho que o pai teve de formar. Gente, Jairo não temeu o fracasso. Eu me lembro muito. Pastor, eu não sei o negócio é difícil, eu vou morar. Não vou temer o fracasso. Aí uma vez me passou, né? Pastor, mas eu vou ficar vivo. O menino vou passar. Eu vamos dar pela luz. Vamos embora, Senhor. E quando vê, cadê os meninos da onde? Estão dormindo? Ah, estão na faculdade. Alguém está dando glória a Deus? Gente, a noite sonhou para os filhos. Nem os meninos estavam cuidando da festa. A filha de Jairo não tinha fé nenhuma. Ela estava morta. Mas tinha um pai que sonhou. Mas o problema é que quando a gente toma um fracasso na vida, algumas coisas ruins começam a acontecer com a gente. As pessoas que são fracassadas, muitas vezes ela fica uma pessoa rebelde, amargurada. Ela, o medo dela está na flor da pele. Ela é violenta, ela reclama, ela culpa todo mundo e culpa Deus. Gente, não faça isso. Se fracasso acontece na nossa vida, é porque Deus quer ensinar algo maior para a gente. Quando a menina morre, Jairo estava diante de Jesus e falou: meu Deus do céu, o que agora eu vou arrumar na minha vida? Envergonhei minha religião, deixei minha mulher chorando sozinha, e estou diante de um homem agora que eu me prostrei, adorei ele como Deus, e agora a menina morre.
mas ele não temeu aquele aparente fracasso que ele estava na vida dele. Que a menina já tinha morrido, que a menina tinha saído de si, ela não existia mais como pessoa. Entenda uma coisa: não seja uma pessoa amargurada, abatida, cheia de rebelião no coração, com nervo na pele, grossa, porque o fracasso aconteceu na sua vida. Mais do que perder uma filha. E para caminhar para o fim, não tema diante do selo da morte. O selo da morte não é a morte em si. O selo da morte é quando você olha para a situação e acha assim: não tem jeito. Isso é o selo da morte. Muitas pessoas poderiam olhar para a vida humana e falar assim: esse menino não tem jeito não. Isso é o selo da morte. Quando a gente olha para um fio, para uma circunstância, para uma coisa que a gente está passando, e parece que o selo da morte já carimbou, que não vai ter jeito de sair daquela situação. Mas o interessante, como eu já disse, que a gente já fala isso, já falei e vou repetir. Se tem vida, ainda tem o quê? Mas para Jesus não tem esse negócio. Jesus fala assim: não, está dormindo, gente. Chegou. Fica tranquilo, está só dormindo. A gente que pensa na mente humana, não, se ainda tem vida, eu até falo isso, tem esperança. Tá no CDU, o coração se ainda bater, não tem esperança. A gente fala: mas só parei de parar e não tem esperança mais. Jesus chega aqui no UTI e diz: não, tem, assim, calma, você que está aí. Jesus manda para você: calma o teu coração. Não tem o selo da morte. Não apavore a sua vida, porque aparentemente parece que não tem jeito mais. Eu me lembro que no meu bairro eles falavam assim: o filho do Wilson Manduca vai para você, Silas. O filho do Wilson Manduca que vai dar certo na vida é o Silas, porque o Eduardo não gosta de trabalhar. O Eduardo vai ficar vendendo, negociando, vendendo umas cabritas, comprando umas cabritas. Ele gosta de negociar. O Silas é trabalhador, realmente meu irmão é trabalhador mesmo. O Silas pega no trabalho, no dia a dia, ele é um homem trabalhador. E o interessante é que os dois deu certo na vida, tanto o Silas como o Eduardo. Entende isso? Mesmo se a pessoa olha e acha que não tem jeito, não vai dar uma boa carreira aquele negócio ali. Não. Quem dá a última palavra é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que dá a última palavra. Sabe por quê? A própria Bíblia diz o seguinte: Ele livrou todos do medo da morte, estando todos sujeitos à escravidão. Hebreus 2,15 diz isso. Jesus livrou todo mundo do selo da morte. A morte faz o efeito na tua vida se você quiser que seja feita. Já não aceitou. Já não correu atrás. Já não queria que a vida da filha dela parasse naquele momento. Quando você olha para uma circunstância que parece que o selo da morte foi carimbado, levanta a cabeça. Deus, ele tem o poder de dar a última palavra. Sabe por quê? Da boca de Jesus sai vida. Há um texto bíblico que Pedro diz para Jesus: Jesus, eu nunca vou abandonar o Senhor, porque da tua boca é que sai palavras de vida. E para encerrar, meu filho, eu quero terminar dizendo: não tema o choro da morte. Já foi muito mais do que o seu. A morte aconteceu na casa dele. Eu digo que a morte, quando chega na nossa casa, é difícil a gente lidar com ela. E agora eu estou falando de morte física mesmo. Alguém que morre fisicamente. E Jairo sofreu isso na própria pele. A menina dele estava morta. Mas trazendo para o nosso dia hoje, quantas pessoas que têm medo da morte, talvez está sentada aqui me ouvindo, tem medo da morte. Tem medo de encarar a morte de um parente. A sua própria morte não pode, o pastor nem me dar essa notícia. Deixa agora essa notícia que eu vou morrer. Eu quero dizer que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Mas a morte é uma realidade que o pecado determinou sobre a nossa vida. E devemos entender que Jesus é o único que pode livrar a gente da morte. Eu não disse que a boca de Jesus tem palavra de vida, mas Tessalonicenses 4 diz o seguinte, versículo 16, que Jesus, a boca de Jesus é a trombeta de Deus. E quando Jesus soar essa trombeta, os mortos vão o quê? Ressuscitar.
entenda uma coisa: há uma promessa sobre as nossas vidas de ressurreição. Todo mundo que acredita e está diante de Jesus Cristo, pode haver uma possibilidade de ressurreição. O interessante é que Paulo brinca com a morte. Paulo, ele põe a morte como uma pessoa e vira para a morte e diz o seguinte, em 1 Coríntios 15:6. Ora, ele diz assim: onde está você, morte? Onde está a sua vitória? Eu quero te perguntar uma coisa. Você pode dizer nessa noite: onde está a morte? Onde está a tua vitória? Paulo zomba da morte na cara. E Jesus chega na casa de Jairo e topa aquelas mulheres chorando, e depois topa elas rindo, e Jesus manda elas sair para quem vai dar a última gargalhada, que sou eu. E Jesus chega na cara da morte e soa a trombeta de Deus sobre a vida daquela menina, deixando uma profecia, uma revelação, que a minha boca vai soar e todos os mortos vão ressuscitar, como essa menina ressuscitou. E ele usa em aramaico dizendo Talita cumi, e ele diz: levanta-te, menina. Sabe o que Jesus estava fazendo? A profecia que há de acontecer nos últimos tempos. Jesus dá uma gargalhada na cara da morte. Você pode rir da morte, Deus amém? Amém. Eu posso rir da morte. Todo mundo que está diante de Jesus pode rir da morte. E podemos, como Paulo, dizer assim: aonde estão os seus aguilhões, aonde está a tua vitória, ó morte? Mas você só pode fazer isso se você estiver diante de quem? Jesus. De Jesus Cristo. Se você estiver diante de uma religião, você tem medo. Se você estiver baseado em um pastor, você tem medo. Se você estiver baseado numa igreja, você tem medo. Se você estiver baseado numa cartilha que Deus vai dar no céu, você cumpriu isso? Não, então, menos um ponto. E isso aqui você cumpriu? Tá, mais um ponto. Mais um ponto. Você cumpriu? Tá, mais um ponto. Aí vai botar numa balança, né? Vai ter balança no céu assim, né? Ele deve ser um inferno que tem balança. Né? E pesa, e despesa, e pesa, passou, não passou. Aí você tem medo da morte. Agora, se você sabe que você está diante de Jesus o tempo inteiro, mesmo em meio às suas perfeições e suas quedas, sabendo que Jesus Cristo é o teu Deus, o teu Senhor da sua vida, você pode dizer para a morte hoje: perdeu, meu pai. Você pode dar uma glória a Deus aí? Se fosse eu escrevendo esse texto aqui de 1 Coríntios, ele ia botar assim: perdeu, Gregório. Fica de pé, morte. Olha para você. Perdeu, Gregório. Perdeu. Porque no Rio de Janeiro a polícia chega para o bandido e fala assim: perdeu, Gregório. Está na chave. Quem vai amarrar a morte é a gente. Sabe por quê? E Hebreus diz o seguinte: grava no seu coração. Hebreus diz o seguinte: que Hebreus não, tá? Perdoa o pastor aí. 1 Coríntios 15:55. Apóstolo Paulo diz o seguinte: que a morte é a última que vai ser derrotada. E eu quero estar lá junto com Jesus. Eu vou estar assim atrás de Jesus, assim, ó. Vou falar assim: perdeu, Gregório. Para a morte. Jesus vai me falar: está derrotado, morte. Eu vou estar lá atrás e vou falar assim: perdeu, Gregório. Porque eu acredito que Jesus Cristo vai dar uma soada trombeta sobre o meu túmulo e eu vou levantar. Amém. Você pode dar um amém aí? Amém. Deus quer que você saia daqui, irmão, sem ter medo da morte, sem ter medo dos imprevistos humanos, sem ter medo das más notícias, sem ter medo do céu da morte. Não tenha medo. E sem ter medo das emoções humanas. Não tenha medo. Porque no final é Agora eu quero perguntar: você quer estar lá atrás de Jesus, junto com o pastor? Amém. E dizer assim: perdeu, Gregório? Amém. Você quer? Amém. Mas a Bíblia diz: só aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador, Deus deu o direito de estar eternamente com Ele. Só. Eu quero orar por você que entrou aqui. E talvez você tenha temido várias coisas na sua vida, no seu coração,
Mas uma coisa que eu tenho aprendido, caminho, é rir na cara da morte. Porque a morte não foi feita para mim, não foi feita para você. Nós somos feitos para ser eterno e viver eterno diante de Deus. Mas há uma condição: abrir mão da nossa religião, no sentido até evangélico. O cara vai lá na igreja evangélica, mas não tem experiência em nome de Jesus. Abrir mão desse dogma, essas coisas são criadas na nossa vida. Abrir mão do dogma que é colocado sobre você. Abrir mão da tua força. Não, eu vou fazer as minhas boas obras e vou vencer a morte. A morte vai chegar e falar assim: a morte que vai falar se você é baseado nessas coisas. Agora, se você é baseado em Jesus Cristo, a trombeta, que é a própria boca de Jesus, vai soar e vai falar assim: Talita cumi, levanta, igreja, menina dos meus olhos, levanta. Vamos orar nesse momento, para a sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui com medo da morte. Para pastor Deus, não usa a palavra para mim. Você quer, meu filho? Você quer estar lá junto com Jesus e ver Jesus eliminar a morte? E você quer falar junto com o apóstolo Paulo: cadê os seus aguilhões? Cadê a tua vitória, morte? Você quer fazer isso? Você precisa aceitar Jesus, porque Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Não ter medo dos imprevistos humanos, da má notícia. Não ter medo de fracassar na vida em alguns momentos. Não ter medo do céu da morte, nem ter medo do choro da morte. Só se você se lançar diante de Jesus. Só se você fizer isso. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Põe a mão sobre o seu coração nesse momento e peça a Jesus. Fala: Jesus, entra na minha vida, porque eu quero rir, Senhor, da morte, porque eu quero ressuscitar e ver ela sendo derrotada pelo Senhor na minha vida. Você quer isso? Põe a mão sobre o seu coração, que nós vamos orar por você. Põe a mão sobre o seu coração, que nós vamos orar por você. Vamos clamar por você, isso, meu filho. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração, que nós vamos orar por você. Aquele que botou a mão sobre o seu coração, fique de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Para a gente encerrar esse momento. Senhor, eu te digo isso. Fique de pé. Você que quer nessa noite, Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor e quero ser selado com o selo da vida, não com o selo da morte, que é o selo do Espírito Santo. Você quer, meu filho, ser batizado, salvo através do batismo do Espírito Santo? É o momento. O Espírito Santo quer te selar.